entender-se de antemão que quando há baleamento, quando há assassinato, o culpado é a polícia. E a justificação ser porque o único proprietário, o único que tem arma de fogo é a polícia. Não se pode pensar assim, dizer os nossos telespectadores, porque nas manifestações violentas que vimos no ano antepassado, houve muita arma circular nas mãos alheias. E também há criminosos que entram com armas no país. Essa foi justificação trazida por dois telespectadores nessa sessão Diário do Povo. Então não se pode aqui logo rotular, dizer que é a polícia que mata. Polícia defende e protege. Se protege. Vamos, neste momento, acompanhar as declarações do nosso ministro Xaxim. Carreguei. E foi público que quando o senhor Humberto Sartori foi para a cadeia, não comia. Fez uma greve de fome, recusou-se a alimentar-se e ele já vinha debilitado. Olhando para ele, tinha problemas de saúde. E se alguém tem problemas de saúde graves, como aparentava ter, e não se alimenta, é preciso contar com as consequências disso. Portanto, tudo tem a ver com isso. É sabido e foi público que quando o senhor Humberto Sartori foi para a cadeia, não comia. Fez uma greve de fome, recusou-se a alimentar-se e ele já vinha debilitado. Olhando para ele, tinha problemas de saúde. E se alguém tem problemas de saúde graves, como aparentava ter, e não se alimenta, é preciso contar com as consequências disso. Portanto, tudo tem a ver com isso. Fome mata Sartori. Tudo tem a ver com isso. Tinha uma doença, antes mesmo de ser presa, deu para ver que tinha uma doença, não gozava de boa saúde, mesmo assim negligenciou. Este senhor não quis comer, negou-se, recusou-se a comer, não quis comer. Olhem para essa imagem, tela cheia. Nós repetimos, nossas sentidas condolências. Aí está a imagem, o rosto, volta ali. Meu Deus. Aí está a imagem quando tentavam tirar algemas, acredito que era para receber ali. Aí está a imagem, o ministro diz, já antes mesmo, esta imagem, quando já foi se apresentar, que era a primeira, vai recuando, a primeira quando foi detido. Quando foi detido, já aparentava estar mal. Diz o ministro, repito mais uma vez, nossas sentidas condolências pela família lutada, a família lutada, sei que é. Segundo o ministro, essas imagens mostram que ele já estava debilitado porque não comia. Mas há imagens que mostram, antes mesmo dele ser preso, já estava debilitado. Vai rolando as imagens, as primeiras onde tirou as algemas. Aí estão as imagens, o rosto, vamos ao rosto. Aqui, segundo o ministro, olha para aí, segundo o ministro do interior, já dava para ver que ele não gozava de boa saúde. Não gozava de boa saúde. Mostramos o antes e depois de uma forma rápida. Aqui, a dor daquelas algemas. Essas algemas parecem que são especiais, essas parece que aqui foi aleijado nosso irmão, Deus o tenha. São especiais, parece. Segundo o ministro, já estava debilitado. Mais tarde também agravou a situação por não comer. E as consequências são essas. Doença sem comida é sinônimo de morte. Estar doente e não comer é sinal de se tirar a própria vida. Alguns pegam corda para suicidar-se, alguns tomam remédio de rato, solução, ácido sulfúrico e outras coisas. Alguns sobem na ponte, jogam-se no prédio. São formas de tirar a própria vida. No entender, se cagar, aqui, a forma de tirar a própria vida foi estar doente e não comer, não se alimentar. Uma situação triste, uma situação caótica, estamos aqui a tentar despejar e perguntamos em viva voz aos senhores que estão do outro lado, acompanhando do povo,
Como é que avaliam esta informação trazida pelo ministro? É importante dizer, nós vimos, a quando da morte do português, duas informações distintas. Vimos a Polícia da República de Moçambique a dizer que as causas foram estas. E mais tarde vimos o Cernic a dizer que não, as causas da morte foram essas. Como o passado também serve para sustentar o presente ou analisar o presente, é possível que também o Cernic apareça a nos trazer um outro dado que justifica a morte deste cidadão. É bem possível que o Serviço de Investigação Criminal apareça a trazer aqui informações, se calhar, mais sólidas, mais contundentes, mais investigativas, que culminaram com a morte, ou melhor, que justifiquem a morte deste homem na imagem. Tem indicação que vamos ao nosso segundo intervalo. Eu vou pedir à minha produção que possa, antes mesmo de nos levar ao intervalo, exibir mais uma vez estas declarações do ministro, exibir mais uma vez este apontamento de reportagem e depois visitamos o nosso segundo intervalo, oramos com os nossos compromissos comerciais e voltamos dentro de segundos para tentar descortinar este assunto. Mais uma morte no país, mais uma perda de vida humana no país, num estabelecimento penitenciário. Quando alguém morre na cadeia, quem deve se responsabilizar? Se porventura fizer-se um trabalho investigativo e culminar com a resposta ou o resultado, foi assassinado, quem é que deve ser o responsável? Quem deve responder por este ato? Essas são questões que muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes as pessoas não procuram se informar, tem um irmão detido, preso, e tem informação que morreu, não investiga. Qual é a probabilidade do seu irmão ter sido assassinado dentro das celas? Seu primo ter sido assassinado dentro das celas? O senhor sabe como deve agir? Quem deve ser responsabilizado por essa morte? E se? Quem deve ser responsabilizado por essa morte? Sabendo que vai ser prejudicado, é quem te dá o resultado da morte. Qual é a probabilidade desta pessoa ou dessa entidade deturpar a informação para não ser responsabilizado? Qual a probabilidade dessa instituição ou desta pessoa trazer uma informação não verídica e trazer uma morte natural, trazer uma morte via de saúde, de modo em que não hajam culpados e não ser responsabilizados? São questões que colocamos. Estou aqui a estender esta visão, não taxativamente no caso do Sartone, mas em caso de muitos moçambicanos que só têm informação que morreu o João, estava preso. Vão lá, carregam, João foi esfaqueado, João estão a carregar, João morreu. Não investigam quais foram as causas da morte do João. Limitam simplesmente pelos dados trazidos por essa entidade penitenciária. Dados trazidos, se calhar, pelos próprios Cernic. Minhas senhoras, meus senhores, vamos ao intervalo e voltamos já para tentar entender essa história, tentar compreender as declarações do ministro do Interior. Até já. E foi público que quando o senhor Humberto Sartori foi para a cadeia, não comia. Fez uma greve de fome, recusou-se a alimentar-se e ele já vinha debilitado. Olhando para ele, tinha problemas de saúde. E se alguém tem problemas de saúde graves, como aparentava ter, e não se alimenta, é preciso contar com as consequências disso. Portanto, tudo tem a ver com isso.